Olá, turma, tudo bem com vocês? Gente, esse é um vídeo muito importante porque o vídeo de hoje é um assunto dentro de um outro assunto que eu gravei outro dia e também vocês deixaram aqui um comentário, que era o que tem a ver a criança dormir sozinha para a autonomia da leitura e da escrita. O que isso tem a ver? Como isso pode influenciar positivamente o processo de aprendizagem em relação à leitura e escrita. Além disso, também a gente vai refletir sobre como nós adultos, né, isso traz confiança para as crianças e demonstra com que você está dando para ela uma capacidade para seguir em frente. Vamos lá nesse assunto, gente? Então não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário com algum assunto que está aí permeando na sua cabecinha e você está com dúvida, não conseguiu tirar o que é uma orientação, precisa de uma ajuda, deixa aqui o seu comentário. Gente, olha só, eu quero começar contando um relato para vocês que aconteceu comigo em relação a isso, tá? Eu fui fazer uma testagem em uma turma e fazer ali essa avaliação, né, uma sondagem de leitura escrita para uma turma de 5 anos. E aí tiveram 3 alunos com muita dificuldade e um desses alunos chorou assim muito, não queria fazer, chorou só se eu tivesse do lado para fazer a sondagem de leitura e escrita e não teve jeito, a criança não fez. Depois eu fui numa sala de primeiro ano fazer também uma sondagem de leitura de avaliação escrita e uma criança não fez sozinha, só se a professora tivesse do lado. O que essas duas crianças tinham em comum? Clic, 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 clic. Sim, gente, as duas crianças que não conseguiram fazer avaliação de leitura e escrita não se sentiam preparadas, autônomas o suficiente porque ambas dormiam na cama dos pais. Sim, gente, é verdade isso, eu não tô brincando, eu trabalho, como eu já disse para vocês, com estudos, né? Então isso é uma das coisas que atrapalha demais a autonomia, porque já nesse processo de dormir sozinha, crianças que dormem na cama dos pais ou que a mãe tem que dormir com ela a noite inteira na cama, não dorme sozinha, fica chamando, ela é uma criança que ainda não tem uma segurança emocional. Quando ela vai para o mundo adulto, onde que é o mundo adulto das crianças? Aonde, gente? Olha aqui, aonde é o mundo adulto? Vou escrever aqui, ó, mundo adulto das crianças, aonde? Onde que essa criança tá sem os pais, que ela tá sem a mãe, sem a avó, sem ninguém? É na escola. Então, quando ela chega na escola, que é o seu mundo adulto, ela tem dificuldade para enfrentar o que vem à sua frente. Então, essa criança, ela não confia em si mesma. E quando ela dorme sozinha, ela aprende a confiar em si mesmo e lidar com os pequenos medos. Porque fazer uma avaliação de leitura e escrita com a coordenadora pedagógica, que não é a professora, que é a referência da figura de mãe, que ela tem, que ela se sente segura, que ela tá sempre, ela empaca, ela não consegue, ela tem ali um bloqueio emocional. Então o que ela faz? Ela chora, ela pede a professora e uma dessas crianças, a professora teve que ficar do lado o tempo inteiro. E conversando com os pais me disseram, sim, precisa que a mãe durma o tempo inteiro com a criança. Gente, então se é o mundo adulto da criança a escola, em casa ela não consegue enfrentar os seus pequenos medos, ela não se sente capaz de realizar as tarefas sem a presença constante dos pais ou de um adulto referência dela. Então, ou ela precisa da professora, ela precisa do pai ou da mãe para fazer as tarefas de pequenas organização. Depois, outra coisa que ela vai estar no mundo adulto, que são coisas que acontecem no mundo adulto, organização da sua rotina escolar. O que é a organização da rotina escolar? Então, vou botar aqui, ó, organização
de rotina, tá? Essa criança, ela fica perdida quando ela tem que pegar o caderno, quando ela tem que pegar o livro, quando a professora dá pequenos comandos, porque sempre tem alguém fazendo por ela e ela tem dificuldade de estabelecer essas pequenas rotinas e esse pequeno desenvolvimento dela. E isso faz com que a criança que dorme sozinha, ela está com um desenvolvimento de habilidades que são base para leitura e escrita, como autonomia e foco. Então ela tem uma autonomia, ela tem um foco e ela cresce diferente. Eu já disse para vocês aqui que eu tenho 3 perguntas que eu faço para os pais no início do processo de alfabetização. Aonde a criança dorme, quanto tempo fica em eletrônicos e se chupa bico e toma mamadeira. Por quê? Esses são processos que não têm a ver com o mundo adulto. Ela se vê como criança e não como adulto. E aí você quer ensinar a leitura, você entra em choque na vida da criança. E a criança que já dorme sozinha, ela tem, então eu vou botar aqui, ó, ela tem autonomia. É a criança que dorme sozinha, ela tem confiança para explorar novas coisas, uma confiança de explorar, ela tá explorando, ela não tem medo do novo, então se ela errar, tá tudo bem, não tem problema. Ela é uma criança com independência emocional, e isso é muito importante nos dias de hoje. Eu sempre falo na escola que o que nos rege são as emoções. Se essa criança não tem uma independência emocional, como que vai reger o seu dia a dia? Como que ela vai estar? Ela vai ter uma maior dificuldade para desenvolver. E uma das coisas para esse processo acontecer é para que os adultos confiem nas crianças. Porque eu também já ouvi de um pai que disse assim, a culpa é totalmente nossa. Nós deixamos o nosso filho dormir com a gente todo o tempo. Porque a gente não quer que ele cresça. Ah, eu não quero que ele cresça. Mas, e aí, não aprendeu a ler ainda? E aí, ó, como assim? Então, professor, você precisa dar esse toque para o pai. Pai, olha só, você está deixando seu filho confuso. Você quer que ele leia, mas chega em casa, você dá comida na boca, você bota para dormir na sua cama. É uma confusão, conflitos, né? Então, você deve incentivar os pais que celebrem as pequenas conquistas e também de evitar a superproteção. Alguns pais dizem assim, ai, mas quando ele foi bebezinho, ele mamou demais e quase aspirou, não sei o que. Gente, passou, quem sabe isso é um trauma lá da primeira infância que a família não conseguiu superar. Então precisa buscar uma ajuda psicológica. Eu sempre falo aqui nos vídeos que a gente deve buscar os profissionais que nos ajudem a crescer. Então, algumas coisas que você pode falar para as famílias é que elas precisam criar uma rotina do sono, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tomar banho antes de dormir, uma musiquinha calma, um difusor com um óleozinho, uma música tranquila, algo que mostre um ambiente aconchegante. Incentivar uma leitura para essas crianças antes de dormir e oferecer para as crianças, né, um suporte, quem sabe ali escrever alguma coisa, fazer um desenho e ir se acalmando para dormir. Porque não adianta você encher ela de eletrônicos e agora vai dormir, fulano, Joãozinho vai dormir, não dá. Então, precisa trabalhar isso com as famílias. E também ser um exemplo de mudança, né? Aqui na nossa casa, nós combinamos que antes de dormir ninguém vai mexer no celular. Então, eu vou, deito e pego um livro. A minha filha vai, deita, lê um livro. Meu esposo faz a mesma coisa. Então, todos nós estamos engajados para quê? Que a Beatriz tenha um bom sono. E não é só bom para ela, é bom pra gente também. Porque eu acalmo a minha mente, eu consigo dormir melhor. Então, você valorizando e sendo um exemplo, com certeza, aqui
essas questões vão ser transformadas e vai ajudar a sua criança. Lembrando que o nosso papel aqui é para auxiliar e desenvolver as crianças da melhor maneira, porque senão nós vamos ter o que no futuro? Crianças sem autonomia nas suas emoções, sem confiança para explorar, com falta de rotina, porque nós pais e nós professores não estamos auxiliando nesse processo. Eu espero ter ajudado você, tirado essa dúvida aí, e deixa o seu comentário, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.